Boa noite. Olá, como vai? Tudo bem, e você? Tudo Super jóia? feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, amei. Eu também, muito feliz. Nosso segundo encontro de muitos, né, Milena? Sim, sim, temos muita coisa para conversar. Aham. Então, a gente já pode ir iniciando. Tem algumas conhecidas, a minha irmã, uma ex-colega de trabalho muito querida. E a live vai ficar gravada, depois o pessoal vai entrando, ou então vai, depois o pessoal assiste, né? Então, Sim, Milena, eu, né, resolvi falar um pouquinho sobre esse tema, porque é um tema bem importante, a comunicação familiar, né? Eu que trabalho há 15 anos na área de dependência química e ouvindo os relatos de usuários e familiares, e das questões mais assim importantes que eles traziam era essa falta ou falha de comunicação dentro da sua família, né? Então, assim, é um sim. indício, né, para que realmente chegue nessa fase da adolescência, onde é a fase que eles querem experimentar, na fase da experimentação, acabam, né, por falta de conhecimento, esse conhecimento que deveria ser repassado pelos pais, pelos responsáveis, né, e com essa falta de comunicação isso não acontece. Hoje a gente sabe, a Sim. gente tem uma vida corrida, o pai trabalhando fora de casa, a mãe trabalhando fora de casa, às vezes os filhos o dia inteiro na escola. Quando chega em casa, todo mundo cansado, cada um ou vai para o seu quarto ou fica no seu celular, e aí então a comunicação ela vai, né, vai Perde. ficando por último, assim. Então, a gente precisa trazer esse tema que é muito importante, né? Então, agora eu gostaria que tu te apresentasse, né? E falasse um pouquinho, contasse um pouquinho do teu trabalho, que também é um trabalho maravilhoso, e vamos bater esse papo sobre a importância da comunicação familiar. O pessoal que está assistindo e quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Quem Sim. quiser pode, né, mandar um aviãozinho aí para outras famílias, outras pessoas que vocês acham que seria interessante também estar participando desse bate-papo, tá bom? Sim. Então, palavra é Bom, contigo. né, me apresentar aqui. Algumas pessoas eu estou vendo aí que também que entraram, também me acompanham. Muito bom ver vocês aí. Compartilhem aí com quem vocês puderem, né? Como a Mariane falou, quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, é, melhor, né? Principalmente quando a gente está falando aí de comunicação. Quando você me chamou, né? Vou primeiro me apresentar, vai. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Milena Simeone. Eu sou Master Coach, me formei como Master Coach e me especializei na área de educação parental para adolescentes e pais de adolescentes. Isso tudo foi por conta até de uma digamos assim, coincidência, providência, né, da vida aí, algumas questões que aconteceram após a minha formação, acabou que eu me encantei, né, e descobri muitas coisas dos comportamentos dos adolescentes, dos porquês, né, porquês de questionamentos e coisas que estavam acontecendo comigo, né, como adulta, que eu fui buscar e encontrar lá na adolescência, né, que tinham iniciado, muitos deles por conta de comunicação. Então, assim, eu sou encantada, sou apaixonada pela adolescência, busco trazer informação para pais e para adolescentes para desconstruir uma aborrecência e para ajudá-los, né, nesse processo, nessa etapa tão importante e que muitas vezes é negligenciada. Quando você me chamou, né, para a live, Mariana, né, trouxe aí que o tema seria comunicação, eu já estava empolgada, fiquei mais ainda, porque comunicação, para mim, é um dos pilares mais importantes da relação com o adolescente. E, infelizmente, é como você falou, né, que você encontra isso no tratamento aí com as pessoas, os dependentes. Mas, em geral, né, na adolescência, quando a gente fala da adolescência, não necessariamente de dependentes, né, químicos, mas em geral na adolescência é uma parte, é um pilar que fica muito
né, perdido quando chega esse período da adolescência. Muito por conta, né, como você falou, dessa correria que a gente está aí, mas também muito por uma falta, às vezes, de compreensão, né, desse período tão importante, de entender o que está acontecendo, o que está levando, né, o adolescente, né, aquela criança que virou adolescente, a ter certos comportamentos, certas atitudes, e isso prejudica essa comunicação. E a comunicação, para mim, é assim, é fundamental para qualquer relacionamento, né? Sem essa comunicação, e uma comunicação de acolhimento, de respeito, de trazer informação, é fundamental para qualquer relacionamento, mas principalmente quando a gente fala aí de adolescentes. Eles sentem, como você falou, né? Eles te trazem aí do seu lado, né? Na parte aí da questão das dependências químicas, mas eu também escuto muito isso, né? Dos adolescentes com quem eu lido, me falando esse é um dos pontos principais, que eles sentem essa falta, né? E o quanto que é importante, né? Sim, e uma coisa que eu queria colocar, Milena, é que a comunicação, ela não está apenas nas palavras, né? Ela vem nos gestos, ela vem no corpo, ela vem no olhar, né? Então, toda esse conjunto de informações também se faz a comunicação, tanto, né, dos pais quanto dos filhos. Sim, e quando a gente fala da adolescência, né, até por conta desse processo que eles estão vivendo, né, de desenvolvimento cerebral, eles é muito comum eles interpretarem, né, eles criarem, a gente chama até de suposições na cabeça, de acordo com às vezes um olhar para cima, tipo assim, me falou uma coisa que para ele era super importante, e eu simplesmente revirei os olhos, ou agora não, ou qualquer comentário assim, que para ele aquilo vai criar uma informação que vai trazer aí muitos comportamentos, muitas atitudes, muitos pensamentos, muitos sentimentos. Então a gente tem que realmente observar muito isso, né? Comunicação não é realmente só palavras, né? A gente consegue fazer, como se diz, utilizar ela de forma positiva, tanto com as palavras, mas também com as expressões, com a forma como o tom de voz, né? Eu agora, até falando, vou trazer até um fato assim, bem atual mesmo. Agora, nesse exato segundo antes da live, eu tive realmente uma discussão com a minha filha, e foi justamente por conta de comunicação. Olha para você ver. Justamente isso que eu estou te falando, uma interpretação, né? Um tom de voz, ou algo que eu disse que ela interpretou, ela respondeu por impulso, porque realmente eles têm essa questão, né, de, opa, peraí, me cutucou, igual né, explodir, e eu fui e revidei também, entende? Então eu realmente talvez não utilizei naquele momento o meu cérebro, né, que eu digo até a gente emprestar, né, esse raciocínio, esse processo que nós adultos supostamente temos, né, de parar, pensar, peraí, o que está acontecendo aqui, né, me situar, para depois responder, né? Para depois pensar. Aquele momento, talvez ela estava irritada com alguma coisa, eu também, e aí acontece. Esses são normalmente os problemas que a gente tem de comunicação, né? Como eu falei, muito comuns na adolescência por conta disso, porque eles realmente não conseguem ter essa elaboração toda, né? Sim, mas isso, Milena, eu acho que é perfeitamente assim, acontece em todas as famílias, né? Porque nós não somos perfeitas. Mas o importante é a gente se dar conta disso e poder depois deixar passar um tempo e poder ir lá, voltar nesse assunto, conversar. E travou. O meu ficou, não sei se tá para todo mundo, mas para mim ficou mudo. Não, eu tô lendo seus lábios, mas não tô, de repente ficou mudo. Ah, tá. Agora acho que voltou. Voltou. Então, a gente, né, essa coisa de identificar o erro, pedir desculpa, isso aí também como é que eu vou dizer, ensina, né? A gente também aprende muito com isso.
fundamental quando a gente fala de comunicação, né? Eu trago muito essa questão, essa vulnerabilidade, né? A gente se colocar vulnerável e explicar, né? E até um grande ensinamento, e o que eu tenho visto também que tem faltado muito, né, com os jovens, é justamente isso. Eles têm uma pressão enorme de não errar, né? De não... O erro não pode existir, né? Porque toda uma sociedade, uma questão de educação até... dessa forma, o pai e mãe é perfeito, não erra, não tem. E a gente tem que realmente trazer isso, né? E quando você raciocina, né? Utiliza o seu cérebro, faz esse pensamento, peraí, agora não é o momento, mas daqui a pouco eu volto, eu converso com a minha filha, eu peço desculpas, entende? Isso está ensinando tantas coisas para ela. Entende? Que não são palavras, não é aquilo que eu estou dizendo, é o ato, né? É essa atitude. E isso é fundamental e a gente esquece. Eu né, tenho feito palestras e tudo, e eu falo muito para os pais, né? Uma pergunta que eu falo muito: você pede desculpas para os seus filhos quando você erra? E a maioria me responde que não. Entende? E o que a gente transmite, né? Qual é a informação? Qual é a comunicação que eu estou passando para o meu filho quando eu faço isso? É ensinar ele que não pode errar, que errar não é permitido, que eu não tenho esse direito, né? Então, a gente cria isso. E é importante a gente ensinar aos nossos filhos que nós também erramos e que nós temos a chance sempre de que a gente erra. O erro é necessário para que você aprenda alguma coisa, né? Então, a gente erra justamente para poder aprender, para poder experimentar de novo, para melhorar. Então, essa parte é totalmente relacionada com a comunicação, né? Essa questão, essa vulnerabilidade, se colocar ali, né, de uma forma que ele entenda que nós não somos aí, né, isentos de erros e de... Exato, exato. Milena, tem um post teu que eu achei bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é as 5 regras da boa comunicação com o seu adolescente, ou, né, que também serve para qualquer idade. Que é o primeiro, respeito. Segundo, interessar-se, né, pelo mundo do seu filho. Seja claro e objetivo quando, né, for falar alguma coisa. O não, ele sempre vem acompanhado de um porquê. Importantíssimo, que também a gente tende a esquecer. E isso que a gente acabou de falar, pedir desculpas quando a gente admite o erro. Então, essas 5 regras, né, que tu colocasse, eu acho que são bem importantes para a gente poder iniciar, né, um caminho, um processo de ter uma boa comunicação dentro da família. Sim. São básicos, né? Assim, o respeito, né? A gente vê muito essa questão de o pai, muita divergência. Chega na adolescência, realmente eles vão desafiar, né, os nossos valores. Eles estão nesse processo para se entender. Então, tudo aquilo que eles trouxeram de informação, que eles absorveram de informação até ali, eles agora vão checar se é verdade, eles vão, né, nos avaliar, olhar os nossos exemplos, vão questionar todos esses valores. E se a gente for, né, bater de frente, né, e eu falo muito sobre, quando eu falo de respeito, eu falo muito sobre, né, a diferença entre conflito e confronto, né, se a gente for confrontar, né, os conflitos, eles existem, são conflitos de opinião. Eu posso achar uma coisa, você pode achar outra, né? E a gente até fala sempre, né, para os nossos filhos, respeita a opinião do coleguinha, respeita o coleguinha. E aí chega na adolescência e a gente fala para ele, não, o que eu acho, a minha opinião é a que vale, pronto. Entende? Então, realmente isso causa um nó, né? Não é coerente com aquilo que a gente esteve ensinando eles na infância. Então, a partir do momento que eu reflito sobre isso, né, e aceito que conflitos vão existir, opiniões diferentes vão existir, né? Mas que a gente tem que respeitar, né? Ele está num processo de formação. E quando eu falo assim, né? Não estou dizendo que você tem que concordar, né? Porque muitas pessoas falam, mas eu não concordo. Tudo bem, você tem o direito de não concordar, mas você tem o dever de respeitar. Entende? Até porque você já passou por esse processo. E se você voltar, né, que também a gente esquece, né? Volta lá na sua adolescência. Quantas coisas
que os seus pais te traziam como um confronto e que você bateu ali de frente, hoje em dia, na sua fase adulta, você fala, poxa, nossa, aquilo era um processo, eu estava amadurecendo aquela ideia, eu estava experimentando, conhecendo, então é um processo, né? Ninguém está dizendo que aquilo que você acredita ali na adolescência, que seja o seu, né, a sua opinião, vai ser formada e vai ficar daquele jeito. Nós mudamos de opinião muitas vezes durante a vida, né? E são as experiências que a gente vai viver que vão fazer isso. Então, essa questão do respeito é fundamental e tem sido esquecida muito, né? Muito essa imposição de valores, imposição de ideias, de opiniões, e a gente tem que entender, né, que são, e até a gente traz, né, junto com esses valores, com essas opiniões, a gente traz as nossas crenças, né, tudo que a gente, de bagagem que eu tive. Mas a bagagem que a minha filha está criando, né, que o meu adolescente está criando, é a nova bagagem dele, né? Então, a gente tem que entender isso e realmente respeitar. Sim. Milena, olha a colocação da Maria Célia, que interessante. Sinceridade é tudo. Nada vale relevar, empurrar com a barriga ou mesmo suportar. Eles percebem e fica péssimo o convívio. Isso aí é muito pior. É muito pior, você tá indo na contramão, entende? Você tá indo na contramão, você vai bater de frente e ele vai... É engraçado, eu até falo assim, né? Muitas mães falam assim, quanto mais a gente, né, fica ali querendo que ele aceite, né, insiste naquela minha opinião sobre a dele e dizendo que a dele não importa, mais ele vem com mais força e vai vir. E hoje em dia, né, a gente pensa assim, penso eu lá atrás, eu não tinha internet, eu não tinha um monte de recursos que eles têm para criar suas opiniões, entende? Então, mais ainda, é necessário respeitar. Sim. Entende? É o processo deles. E o segundo ponto que tu colocou, interesse-se pelo seu mundo, né? Então, assim, como isso é importante, não só na adolescência, em qualquer idade, né? Isso traz uma aproximação, um vínculo, uma conectividade muito grande com os nossos filhos. A gente poder falar a linguagem deles, né? Falar sobre o que eles estão achando interessante nesse momento, o que é importante para eles nesse momento. Isso nos abre um canal de comunicação assim imenso, né? Sim, e aí quando eu né, trago essa questão do mundo, é o mundo deles mesmo. São os sentimentos deles, então respeitar, entender, né, sentir isso, né? O adolescente, eles têm os sentimentos muito, muito intensos, né? As emoções são muito intensas nesse período. E muitas vezes, né, nós adultos, pais principalmente, desvalorizamos isso, né? Então, isso é bobeira, daqui a pouco passa, isso não é nada. E isso é muito importante, né? Entrar nesse mundo deles, sentir, né, a questão a verdadeira palavra aqui é empatia, né? Você realmente sentir o que ele está sentindo, né? E além disso, a parte realmente de entrar, de genuinamente entender o mundo dele. Muitos pais trazem para mim os questionamentos, aquele anime não gosto, aquela série não é para a idade dele, aquele não sei o que não tá certo, aquilo lá fala coisas que não é para ele. E eu falo, mas quem te falou isso primeiro, né? Porque a gente pega o que a gente escuta e absorve e já joga para o adolescente. A maioria das vezes, os pais não se interessaram genuinamente para saber sobre aquela série, para assistir com o seu filho aquela série, né? Eu trago muito isso, por exemplo, tem série, tem muito conteúdo que não é apropriado, né, para a idade deles. Mas ao invés de você criticar, julgar, proibir. Né? O que você faz? Vamos conversar sobre isso. Eu quero entender por que você gosta? O que tem naquela série que está te né, entusiasmando? Né? E realmente entrar naquele mundo deles. E a partir do... Eu fico impressionada, assim, desde que eu comecei a entrar no mundo, eu aprendi tanta coisa, Mariana, mas tanta coisa, que eu fico besta, porque, tipo assim,
são coisas que se eu não tivesse me disponibilizado a entrar nesse mundo, eu nunca saberia, entende? E o princípio da conversação, da comunicação com eles é isso. Do que eu vou falar com meu filho, né? O distanciamento, ele acontece, eles estão se descobrindo. Se eu não for buscar lá nele as informações do mundo dele para conversar com ele, do que ele vai vir conversar comigo? Entende? Se toda vez que ele vem me trazer sobre uma série, um jogo, qualquer coisa do mundo dele, eu faço pouco caso, né? Não estou interessada, essa comunicação vai se quebrar, né? Essa conexão vai se quebrar. E isso, Milena, não é só com os filhos, é em todos os relacionamentos que a gente tem, com tudo, né? Se a gente quer se vincular a alguém, a gente tem que falar a mesma língua, tem que se interessar pelo que o outro vai falar, né? Então isso é em qualquer relacionamento. A gente não faz isso quando vai procurar, por exemplo, vou arrumar um novo trabalho, vou trabalhar na empresa tal. Eu não vou me informar da empresa, vou conhecer, vou fazer treinamento, Pois é a mesma coisa. Porque se você não fizer isso, do que você vai conversar? Como que você vai fazer o seu trabalho? É mais ou menos a mesma coisa, né? A gente precisa entrar no mundo deles, é fundamental. E a terceira regra que tu traz, seja claro e objetivo, né? Então isso é bem importante, assim, a gente tem que atentar. Eu anotei uma questão aqui que eu acho que é importante, que a gente tem que a comunicação, ela deve ser norteada pelo que os filhos conseguem entender e não com o que a gente consegue falar. Então, isso é muito importante, porque a gente, depois de falar a mensagem, a gente tem que saber se o nosso filho entendeu aquilo que a gente quis falar, né? Porque às vezes eles realmente não entendem o que a gente está falando. E fica por isso mesmo, fica uma mensagem no ar, uma mensagem, né, que não foi, como é que eu vou dizer? Recebida, né? Não foi recebida. Não foi recebida. É interessante isso, né? Porque os nossos filhos estão ali na infância, entram na adolescência, começam a dar alguns sinais, né? De um pensamento mais crítico e tal, e a gente realmente acha que podemos conversar com eles como um adulto, né? E às vezes trazer, né, de uma certa forma, uma comunicação que ele não está compreendendo. Principalmente quando, né, entrando principalmente na área de conversas mais sensíveis, né? Vamos dizer assim, conversas mais desafiadoras, né? Então, por exemplo, falar sobre drogas, falar sobre sexualidade, falar sobre, enfim, temas que são mais sensíveis. Se você não falar a língua do seu filho, se você não se comunicar claramente, se você não checar que ele entendeu ou o que ele entendeu, é como se não tivesse conversado, né? Como se não tivesse se comunicado. Que nem eu falei, o adolescente, ele faz todo um ciclo de pensamento. Na realidade, ele, de uma forma que você falou, aquilo que você conversou com ele vai criar uma suposição, um pensamento, né? Desse pensamento, ele vai criar um sentimento, ele vai criar um comportamento e vai se repetindo isso. Então, é fundamental, né? O que você entendeu, então? Né? Verifique o que ele entendeu. Porque, senão, ele fez aquela absorção e pronto. E tá tudo certo, né? Então, ele não entende, né? Quando a gente comunica com o adolescente, o adulto tem muito hábito, né? De usar ironias, usar, né? Deboche. Palavras às vezes mais deboche, ou palavras, ou que nem até expressões, né? Pronto, você não precisa de mais nada, ele já vai interpretar do jeito dele, entende? Ele não vai entender, né? Da mesma forma que a gente consegue elaborar esse pensamento. Então precisa ser sempre muito claro, muito objetivo, muito direto. Tem uma colocação da Meugenia TC. Bem difícil ser claro e objetivo. Tenho que me controlar para não cair no sermão. E é difícil mesmo, né? É muito desafiador mesmo. Sim, eu costumo fazer, o meu filho não está na adolescência ainda, mas o que eu costumo fazer quando a gente conversa? Pergunto o que ele acha sobre isso, o que ele entendeu, como que vai ser daqui para frente, né? Eu tento esmiuçar
mas tento colocar ele como protagonista, né? Sim. Depois de eu falar alguma coisa né, tentar ser clara e objetiva. Mas é bem difícil, principalmente com temas que a gente, né, temas como droga, sexo, sentimentos, gravidez, sei lá, né? Então, assim, Uhum. a gente tem que ser claro que acompanhando a idade, o amadurecimento emocional deles, né? Mas a gente tem que tentar ser o mais claro possível, mas partindo, eu costumo sempre partir de uma... quando ele me pergunta alguma coisa, eu pergunto, tá, o que que tu sabe sobre isso, né? Onde que Pergunte, tu viu? exatamente. Eu devolvo a pergunta para ele para poder medir o que que ele já sabe e o que que eu posso então colocar a mais, Isso né? é uma ótima estratégia mesmo, porque Uhum, normalmente, principalmente quando a gente fala dos adolescentes, normalmente se ele vem te perguntar alguma coisa, ele já fez toda a pesquisa dele, ele já sabe a resposta, ele está provavelmente checando como que é a sua interpretação disso. Então, uhum, coloca para ele a pergunta, entende? O que que você já sabe sobre isso, né? Para eu, uhum, para saber, para eu dar continuidade, para eu ver qual que é a sua opinião, enfim. Como você falou, traga ele. Isso também é fundamental na comunicação, trazer o adolescente para ser realmente o protagonista ali, né? Eu falo muito, por exemplo, em decisões, fazê-los participar de decisões, né? uhum, A tendência do adulto é que nós tomamos todas as decisões, porque enquanto eles estavam crianças, éramos nós mesmos que tomávamos as decisões, né? Só que quando ele passa para a adolescência, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa se sentir incluído nesse ciclo, né, familiar, né, nessas comunicações. E fazer ele participar, né? O que você acha disso? Eu falo sempre que a gente tem que levar sempre também duas opções, né? Esse ou esse, né? Porque isso faz com que ele elabore esse tipo de pensamento. Você está ajudando ele nesse processo, né? uhum, De elaborar esse tipo de raciocínio de pensamento e ajudar nessa comunicação. Então, uhum. é super importante mesmo. E eu sei, viu? Acho que é Maria Eugênia, né? Eu sei, Maria Eugênia, como que é desafiador mesmo. A O gente passa, né, quarto... muitas vezes para essa questão do sermão, né, querer falar Uhum. só eu. É como você falou, coloca para ele, faz ele se sentir parte, né, da conversa. Ele quem está decidindo, ele quem está trazendo a opinião dele. Uhum. A quarta regra, o não sempre vindo acompanhado do porquê, né? Também isso é muito importante. Hoje as crianças estão muito críticas, têm um pensamento e né, crítico, e isso é importante, isso é legal. Então, às vezes não aceitam só o não, às vezes quase sempre, né? Principalmente na É. adolescência. Então, eu, desde o início, sempre explico, filho, não, sabe por quê? Por causa disso, disso e disso. Tu não concorda? O que que tu acha? Né? Então, assim, sempre, isso foi muito claro sempre para mim. E uma coisa que eu sempre levo comigo, Milena, é lembrar da minha adolescência, né? E eu Sim. sempre lembro da minha adolescência e me vejo, né? Nas descobertas, nas dificuldades, nos conflitos que os meus filhos estão passando, eu me vejo neles. E aí eu me coloco no lugar deles, né? Porque isso é muito mais fácil da gente, porque a gente fica confuso, a gente não sabe, não tem um livrinho ali onde diz tudo que a gente tem que fazer. Não. Então, é mais fácil a gente tentar se colocar naquele lugar, conhecendo os filhos como a gente conhece, sabendo, né, o que que eles estão necessitando naquele momento e aí tomar as decisões, né? Porque é muito difícil a gente dizer não, a gente dizer sim, né? A gente fica comprometido, a gente fica... Então, trazer ele sempre explicando o porquê das coisas, né? Não, eu sempre digo que eu não sou a dona da verdade, né? Mas eu já tenho mais experiência que ele. E aí, então, a gente vai Sim. conversando e nisso a gente Sim. vai, né, se É, conectando. nenhuma resposta, né, só com sim ou com não, gera uma comunicação. Você corta ali, Uhum, você acabou. É não e por quê? Não e ponto, né? Eu gosto que a gente uhum, põe no ponto, né? É não e ponto.
Aí, outro dia, foi até muito engraçado. Alguns dias atrás, nós estávamos jantando e eu não sei, não lembro o que foi, mas a Sara, minha filha, perguntou alguma coisa e meu marido respondeu, não. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, por que não? Aí ela virou para ele e falou assim, pai, a mamãe fala sempre que você tem que falar o porquê. E foi tão automático, né? Mas realmente, acabou ali. Não, por quê? Porque não. E como assim? Imagina, eu preciso saber, né? O Ele porquê tá. não de volta é quando a gente não tem argumento, né? Não Naquele tem momento ali a argumento, gente não tem acabou. argumento e usa o porquê não. Pois mas é péssimo. Quando você era. É que nem você falou, volta lá na sua adolescência, quantos porquê não você recebeu que você detestava? Que você falava assim, Aham. não entendo, preciso saber o porquê. Né? Uhum. Nem que eu posso continuar não concordando, que nem você falou, né? A gente às vezes tem mais experiência e tudo, mas para eles podem continuar não entendendo, mas pelo menos eles sabem que tem um porquê, Uhum. que pela nossa Sim. experiência, pelos nossa opinião, nossos valores, enfim, tem um porquê. E é simples, Uhum. porque tudo que a gente responde sim ou não, a gente tem um porquê para estar respondendo aquele sim ou não. Então, comunique isso com ele, né? Vai facilitar Uhum. muito. É, E e, por, e é, e é, hum, por último, Milena, tem que a gente já comentou, peça desculpas, né? Não tenha vergonha, não tenha medo. Se realmente a gente errou, peça desculpas, porque isso também educa, né? Também ensina os nossos ensina filhos quando muito. ele errar, também que não tem problema nenhum de ir lá e admitir o seu erro e pedir desculpas. Sim, fundamental. Eles precisam entender que nós erramos, que nós assumimos nossos erros, que a gente busca melhorar, né? Porque não é só a partir do momento que eu peço desculpa, é porque eu percebi que eu errei e eu percebi que tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar. Então, na próxima vez, eu estou aprendendo. E na próxima vez Uhum, eu vou fazer de uma forma diferente, que possa ser melhor. Se eu não faço isso, esse processo, ele cria essa informação na cabeça dele que não, que se minha mãe não erra, se minha mãe não pede desculpa, se minha mãe não assume o erro dela, por que que eu vou fazer isso, né? uhum, Eu não, então ninguém erra, eu não posso errar. E aí chega, né, várias situações em que ele vai errar e aí o adolescente não consegue lidar com essa frustração, ele não consegue lidar com esse fracasso, ele não sabe o que ele uhum, faz agora, né? uhum, Ele não sabe como que ninguém ensinou para ele que ele tem que pedir desculpa, que ele tem que assumir, perceber o erro dele, tem que pedir, né? Precisa assumir e buscar como melhorar. Então ele não sabe que tem esse processo aí por trás de um erro, né? E aí fica frustrado e ponto. Né? uhum. Então é super importante a vulnerabilidade. Eu gosto muito do livro e tem o TED Talk, né, da Brené Brown, o livro dela Coragem de Ser Imperfeito, que é maravilhoso, fala muito sobre isso. Né? Quando a Uhum. gente se coloca aí aberto para isso, né? Para ser uma pessoa melhor todos os dias, né? Perceber os nossos erros, é, é mágico. Sim. Outra coisa importante, que a gente praticando uma boa comunicação, uma comunicação efetiva, a gente vai estar ensinando os nossos filhos que a gente consegue resolver as coisas conversando, né? E não só batendo, ou gritando, ou escondendo, guardando para si, né? Então a gente vai estar ensinando isso, que a gente pode resolver todos os nossos conflitos, nossos problemas conversando, dialogando, que na verdade né, a comunicação é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Falta de Sim. comunicação, falha na comunicação. Então, se a gente trouxer isso e der um olhar, né, mais importante para para essa questão, né, da comunicação dentro da família, a gente vai estar ensinando isso, que as coisas podem se resolver assim, né? Você trouxe essa questão, né, de quando quando passa, né, para essa parte de
violência, né, gritos, enfim, tem uma comunicação que não está rolando ali, parte para certas outras coisas como, né, bater, enfim, pôr de castigo ou qualquer outra situação, você está passando, né, na realidade, a maioria das vezes, isso são repetições de padrões, né, eu não aprendi como comunicar, né? Como fazer esse processo. Então, o que, que eu faço? Quando parte para isso, para uma agressão, é porque eu não sei, a mãe já não sabe também como comunicar. Então, ela parte para essa, né? É uma repetição de padrão. Então, e aí vai passando, né? Porque aí aquela criança que apanhou, ela também provavelmente não entendeu que se eu conversar, tem como a gente se comunicar, tem como a gente melhorar essa conexão, tem como, né, eu vou aprender, né? Então, o que a gente passa a ensinar é uma outra comunicação, uma comunicação de agressividade, né? Uma comunicação que vai gerar muitos bloqueios, muitas coisas ruins aí para aquela criança que vai, quando ela virar adulta também, quando ela for mãe, quando for um pai, né? Enfim, Sim. é quando se perde mesmo aí a Sim. comunicação. Milena, outro post importante que tu colocou foi que sobre os temas, né? Precisamos falar com nossos adolescentes sobre. Aí alguns temas polêmicos, né? Que eu acho que todo problema, todo conflito, né? Que os pais enfrentam quando chegam perto da adolescência. São esses temas polêmicos, que são sexual. Tu elencou 5 aqui, mas a gente sabe que tem muito mais, né? A Tem. sexualidade, as frustrações, espiritualidade, drogas e álcool e dinheiro, né? Teria muitos outros assuntos, Tem. mas assim, o importante, né, é a gente realmente ter essa coragem de poder falar com os nossos filhos sobre todos esses temas. E eu ainda digo mais, não precisa esperar chegar na adolescência. Isso pode ser Com certeza. falado, como eu falei, né, dependendo da maturidade, da idade de cada criança, já ir falando e conversando com os nossos filhos sobre isso, né, de uma forma tranquila, de uma forma clara, né, também ouvindo qual é a opinião dele sobre esses assuntos, né. Eu trabalho mais com essa questão da dependência química, então é um assunto que ainda a gente escuta, né? Que eu não vou falar sobre isso porque daí vai despertar Eu a vou curiosidade incentivar. nele Ai, que e vou estar absurdo, né? incentivando, né? Então, assim, não por quê? Porque, como tu mesmo relatou, quando eles vêm perguntar alguma coisa para nós, ou se vêm perguntar, eles já têm essa informação, porque eles têm acesso, tem internet, tem TV, tem, né, a escola, Tem né, amigos. amigos. Então, assim, eles já têm essa informação. Então, é importante a gente, né, não esperar. E por quê? Porque pode ser que eles nem perguntem, porque eles já vão fazer essa informação na cabeça deles. E pode correr o risco de ter uma informação errada. Né? Sim. No caso das drogas, por exemplo, que as pessoas quando vão, né? Porque a maioria dos adolescentes quando experimentam é por amigos, até por familiares, mas só falam sobre a parte boa do uso da droga, que é ali aquela sensação, né, que eles têm naquele momento, e não falam da parte ruim, que é o depois, Sim. que é a dependência, que é a falta de controle né, da sua vida. Então, é importante eles terem essa informação da gente, né? E é uma parte, Toda a informação essa parte completa e toda. verdadeira. Sim, e essa parte toda, né, essa explicação, essa parte sobre os riscos, sobre toda a parte negativa, primeiro, que nem você falou, eles não vão ter essa informação, né? E segundo, mesmo que eles tenham, porque da mesma forma, né, se for uma pesquisa por internet, tudo, eles vão ter essa informação, né? Mas a forma como ela for passada, como ela está sendo passada, de acordo com o processo que eles estão vivendo cerebral, eles não têm
um amadurecimento para compreender. Então, tem que ser, como você falou, tem que ser de conta a gota, tem que ir começando, tem que ir indo de acordo com as faixas etárias, eu vou trazendo um pouco de informação. Eu falo muito, né, hoje tem tantos recursos para a gente trazer essas informações desde a infância, sabe, adequada para cada idade. Então, vamos utilizar, né, desses recursos, vamos utilizar do que a gente tem, né, eu falo sempre, aquela informação que o meu filho encontra na internet, né, com os amigos, nós também temos acesso, né? Só que a diferença é que quando eu leio, quando eu recebo aquela informação, eu consigo elaborar os riscos, eu consigo elaborar as consequências, eu consigo elaborar aquela informação toda. E cabe a nós, né, pais, que somos aqueles que estão mais próximos ali deles, de passar essa informação da melhor maneira possível, né? Porque senão, realmente, ele vai saber só a parte que lhe interessa, a parte que ele consegue entender. Entende? Que é essa parte, a parte boa, né? Do que tá, qual é a sensação que eu tô tendo, porque eles vão viver aquilo como sensação, né? E a curiosidade e tudo mais. Aí sim, realmente, vem a curiosidade. Agora, se eu, como mãe, for trazendo esse tipo de informação, né? De acordo aí, que nem você falou, para a idade, tudo, de forma gradativa, né, explicando e trazendo as consequências, riscos e tudo mais, é diferente, né, como que ele vai absorver, ele vai processar isso tudo. Sim. Legal. Milena, já passamos quase o nosso tempo, né, que a gente tinha combinado. Ai, que delícia! A gente tem que fazer muitas outras, né, Mariana? Porque eu adoro. Eu queria que tu contasse um pouquinho agora para nós sobre o teu trabalho do Guia do Adolescente, que eu acho bem importante, vai ajudar várias mães aí também, que tem o pessoal que me segue, que não te conhece. Então, fala um pouquinho do teu trabalho, né, nessa área que eu acho que vai ajudar bastante. Sim, o Guia da Adolescência, eu criei ele assim, eu já tinha criado cursos, né? Tinha criado, faço palestras, tenho os processos individuais para as mães, para os adolescentes, né? Mas eu criei o guia porque um dos maiores desafios que eu encontrei quando a minha filha entrou na adolescência foi encontrar, né, as informações necessárias, entender o que estava acontecendo, porque são várias, não é só uma coisa, né? É um combo de informações, como a gente falou, né? Entrar no mundo do adolescente, entender o que está acontecendo com ele, me entender, né? Um processo aí de se autoconhecer como mãe, como pessoa, né? Nós falamos aí da vulnerabilidade. Tudo isso faz parte desse acompanhamento da mãe ou pai de adolescente, né? E eu não encontrei isso. Quando eu fui buscar as informações, você encontra muita coisa, mas é tudo muito picadinho, é tudo, né? Espalhado. Um pouco aqui, eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar, E eu sou assim, eu tenho um perfil que gosta muito de informação, né? De ter essa informação. E foi através dessa informação que eu encontrei todas as respostas, que eu encontrei os porquês. E quando eu percebi todos esses porquês, fez muito mais sentido. A adolescência da minha filha fez muito mais sentido o que eu vivi na minha adolescência, o que eu trouxe para a minha vida adulta. Então, para mim, foi fundamental ter essa base de informação. E aí eu fiz esse compilado no Guia da Adolescência, que é uma plataforma, é uma assinatura anual, onde toda semana eu trago conteúdos sobre a adolescência, eu trago exercícios de rotina inteligente para se autoconhecer, né? Para mãe e pai se autoconhecer, para trabalhar relacionamento com o adolescente. Eu trago, por exemplo, eu pesquiso tudo que está acontecendo no mundo do adolescente e eu trago lá de forma atualizada para que os pais saibam dos alertas, saibam como conversar sobre certos temas, né? Saibam tudo isso que a gente falou aqui da comunicação. É a base do que eu coloco ali no Guia da Adolescência. Então, eu vou trazendo, e outra coisa que eu considerei muito foi essa questão, né? Como você falou no começo, nós estamos aí na correria, né? Então, o Guia da Adolescência, ele não põe aquela pressão de são tantas aulas que eu tenho que fazer e em tanto tempo e tal. Não,
a mãe e o pai, né, vão acompanhando aquele conteúdo Ele de tá ali acordo com a disponível. disponibilidade. Exatamente, Uhum. sem pressão. Eu digo assim, sem Uhum. pressão, né? Mas estão ali, é um recurso, entende? É esse recurso que eu encontrei e que eu experimentei. Então, aquilo que está ali é porque eu vivi como mãe de adolescente, né? Tudo que eu trago assim, eu digo que eu vivi, eu percebi que faz sentido, que funciona, né? Na questão da construção do relacionamento, então eu coloco lá. E aí eu vou disponibilizando toda semana mais conteúdo. E tem também as entrevistas, né? Que está inclusive a nossa entrevista lá. Os bate-papos, Uhum. eu trago especialistas para falar sobre certos temas lá. Então, disponibilizo também esses bate-papos que trazem também muito mais aprofundamento aí, né, nos temas. Trago vivências, né, mães com filhos com algumas particularidades para trazer também essa realidade. Enfim, assim, eu digo que é o paraíso da mãe e do pai adolescente, do Que adolescente, legal. para poder compreender todo esse processo. Então, eu fiz, eu continuo, estou fazendo, né, porque ele é contínuo, com muito carinho, e pensando aí realmente nessa dificuldade que eu encontrei e que eu quero que seja a solução aí para muitas mães e para muitos pais. E aí o link para as inscrições, porque ele é uma assinatura anual, então ele está sempre ali. O link para as inscrições fica sempre na minha bio. Uhum. Legal, Milena. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Muito legal, Muito assim, obrigada. ajuda, né? Vai ajudar e está ajudando já muitas famílias, né? E eu quero te agradecer de coração, né, por ter aceitado. Nosso bate-papo foi muito legal. Espero que a gente, né, tenha outros, porque temas não faltam, né, para a gente conversar sobre Sim, adolescência e sobre filhos. Então, sim. eu me coloco à disposição e te convido também para a gente poder conversar mais vezes. Né? Que bom, agradeço o pessoal aí que participou, que fez perguntas, foi muito legal. E com Sim. certeza, né, a gente falar mais vezes. Live Muito maravilhosa, obrigada. Eu que a Maria agradeço Eugênia. pelo convite. Ai, que bom, Maria Eugênia. Fico feliz. Eu que agradeço pelo convite. Amo estar aqui, amo participar, amo os nossos bate-papos aí, né? Já tivemos, como você falou, esse é o segundo, mas vamos ter muitos mais, porque sempre muito gostoso a gente conversar e estar contribuindo, né? Aí trazendo essas Uhum. informações, né? Como eu falei, eu sou apaixonada por conhecimento e por compartilhar esse conhecimento. Acho que tudo vale. E estou super, super feliz. Muito obrigada mesmo pelo convite. Amei. E obrigada por todo Beijo, mundo aí que acompanhou também. boa noite para todos, Beijo, até a pessoal. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.